Bom, pessoal, então vamos começar a nossa revisão. Na folhinha que dizia atividade D, nós tínhamos no exercício número 1, que dizia efetue. Na letra A, 2/3 multiplicado por 5/4. Então, vamos relembrar como é a resolução entre a multiplicação de duas frações. Nós temos o número 2 na parte de cima, na primeira fração, e o número 3 na parte de baixo. Na parte de cima, nós temos o numerador. E na parte de baixo, nós temos o denominador. O mesmo ocorre na segunda fração, numerador e denominador, tá? E aonde nós temos o pontinho é a multiplicação, representa o vezes, que a gente também usava como x em outras séries. Muito bem, quando isso ocorre, nós vamos multiplicar numerador por numerador e vamos multiplicar denominador por denominador. Então, em cima, nós teremos 2 vezes 5. Copiamos o travessão. E abaixo, nós teremos 3 vezes 4. Agora, na reta numérica. Eu não vou resolver a número 2, mas eu vou dar um exemplo parecido, tá? Para deixar que vocês tentem fazer. Na número 1, nós tínhamos várias operações para vocês tentarem. Então, eu podia resolver uma. Então, aqui na número 2, eu vou mostrar uma reta numérica. Uma reta numérica, onde ao centro nós temos o 0. E eu vou dispor alguns números. Eu vou colocar eles aqui. Eu vou colocar, por exemplo, o menos 2, o 1, o 3, vamos colocar, tá? E o 1,5. Muito bem. Agora, com a cor vermelha, eu vou dispor esses números que eu coloquei ali em cima na reta numérica. Então, à direita de 0, sempre eu tenho os números positivos ou sem sinal. Quando eles não têm sinal, eles têm valor positivo. À esquerda de 0, eu vou ter os números negativos, menores que 0, né? Ou que tem o sinal de negativo na frente. Então, à direita, eu posso ter aqui, dessa lista que eu passei, o número 1, o número 3 e o número 1,5. E à esquerda, o menos 2, porque ele tem o sinal de menos, um sinal negativo na frente. Como eu vou dispor esses números? É que nem uma régua, tem que ter uma lógica. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter, logo depois do 0, o 1, depois do 2, mais ou menos a mesma distância, eu vou colocando o 3, o 4. No caso do exemplo, vocês tinham a reta pronta. Quem vai fazer no material impresso pode repartir novamente, desde que siga a lógica de ter uma distância parecida. Quem vai fazer no caderno faz o tamanho já certinho, tá? Aqui eu fiz algumas divisões, vou fazer aqui para a esquerda divisões também, como se fosse uma régua, tá? E agora, eu vou posicionar os números. Primeiro, eu vou colocar o número 1. Então, eu vou pensar, o número 1, ele é negativo? Não, ele não é negativo. Então, se ele não é negativo e não tem sinal na frente, ele é positivo. Se ele é positivo, é à direita de 0. Então, o número 1 vai ser posicionado bem aqui. Depois, eu teria o número 2, mas ele não está na minha lista. Então, eu vou pular o lugar onde ele ficaria.
Depois eu teria o número 3. Eu tenho 3 na minha lista, então eu vou posicionar ele onde é a posição do 3. E eu tenho como sugestão na lista também o 1,5. O que é o 1,5? É o 1 mais metade de 1, porque 0,5 é metade de 1. Como que eu sei que é 0,5? Porque 1,5 é igual a 1 mais 0,5. E eu sei que 0,5 é a metade de 1. Então, 1,5 vai ficar bem aqui no meio. E eu vou posicionar o meu 1,5 no ponto que ele ficaria, entre o 1 e o 2. Não é o 1, ele é maior que o 1, e não é o 2, ele é menor do que 2. Então, ele está antes do 2. Tá ok? Agora, vamos posicionar os nossos negativos, que aqui nós temos ele representado pelo menos 2. Então, meu negativo, antes do zero, eu teria o menos 1. Só que o menos 1 não está na minha lista. Antes do menos 1, eu teria o menos 2, que está na minha lista. E eu posiciono ele, tá? Então, é assim que funciona a minha representação na reta numérica. Tentem fazer o número 2 também. Boa sorte, boa semana para vocês!